Boa tarde a todos e a todas. Estou aqui transmitindo diretamente do YouTube, do Ejube. Eu sou Rodolfo Pamplona Filho e espero que vocês estejam me vendo. Estou achando que a transmissão está assim, meio lento, sozinho aqui no Wi-Fi do flat onde eu moro, mas o áudio aparentemente está bem. Vocês podem me confirmar aqui no chat. Vocês estão me ouvindo bem? Só para poder começar. Digam aí. Estão me ouvindo bem? O áudio está bom? O áudio está bom? Sim. Se eu fizer alguma brincadeirinha, dá para perceber? Vou ver se eu canto alguma coisa, sei. Dá para ouvir? Bem? Imagem, áudio. Não está lento. Porque, para mim, eu estou bem, captando bem o som, mas a imagem parece estar um pouco lenta, né? Mas parece estar tudo claro, né? Então, vamos começar. Posso... And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say clear, I'll state my case, of which I'm certain. O áudio ficou bom? Cantar, porque cantar você tem vibrações, e aí dá para saber se está funcionando. Ficou legal? Se está no KKK, significa que está bom. Gente, vamos lá, vamos começar e vamos bater um papo aqui. Eu quero agradecer o convite do TRT da 13ª Região, que eu tenho muitos amigos e amigas, né? E nesse ponto fui convidado para participar aqui de uma aula no EJUD. Eu tenho que registrar que eu teria a honra, o prazer, o privilégio de estar aí presencialmente com vocês no TRT da 13ª. Nós tínhamos combinado, realmente, já tido autorização, inclusive, da minha corregedoria, para eu ir para ministrar uma aula sobre os novos procedimentos de audiência, uma visão geral procedimental, né? Pós-reforma trabalhista, com todas as polêmicas. Mas todos nós somos surpreendidos com a pandemia, né? E, em função disso, houve o cancelamento da nossa aula anterior, e aí nós passamos a conversar sobre a possibilidade de fazer uma palestra para os senhores e senhoras pela via da transmissão via YouTube. E aí, nesse momento, estamos tendo essa oportunidade de fazer, e aí mudamos o tema naturalmente para decisões judiciais em tempos de coronavírus, para permitir um debate mais interessante, mais amplo. Eu estou aqui, só para explicar para os senhores e para as senhoras, eu estou aqui transmitindo diretamente, eu moro num flat há algum tempo, né? E estou aqui transmitindo pelo meu notebook, mas estou com o chat aberto. Então, se vocês quiserem fazer perguntas ou algum outro tipo de intervenção, pode ficar à vontade, eu estou acompanhando o chat aqui, né? Então dá para fazer uma visão geral. Como é que eu vou organizar essa exposição? Eu pretendo fazer primeiro um panorama rápido sobre as circunstâncias em que estamos vivendo e toda a produção legislativa, ainda que por medida provisória na maior parte das questões, sobre temas relevantes para a área trabalhista. E aí, depois de falar sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a MP 936, eu vou falar sobre algumas questões que têm sido debatidas na prática sobre o coronavírus, sobre discussões sobre demissões coletivas, sobre liberação de FGTS, sobre a retomada das audiências pela via virtual. Então, aí, e nesse momento, com a questão sobre as conciliações anteriores à pandemia, né? Eu tenho feito com frequência, né? Preciso explicar para os senhores também as circunstâncias, para aqueles que não me conhecem pessoalmente. Eu estou, digamos assim, no grupo de risco, embora eu não tenha a idade do grupo de risco, eu sou cardíaco e tenho problemas respiratórios, né? Então, eu realmente estou isolado, né? Então, desde que eu passei vivendo sozinho e ainda em grupo de risco, eu passei a entrar
na vibe, né, de uma maratona de lives. Esta aqui é minha participação número 108 em compromissos virtuais, desde que eu me isolei. Então, o meu contato com o mundo tem sido pela internet. Né? É claro que eu preciso recuperar, inclusive, a minha forma física o mais breve possível. Eu estou, como quase todos nós, estou ganhando peso, né? Mas nós precisamos torcer para que consigamos sair disso melhores, porque diferentes nós vamos sair. E então minhas primeiras palavras são, na verdade, uma invocação poética, uma menção aqui sobre, ou invocando aquilo, o Lu Santos e Nelson Mota. Nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia, tudo passa, tudo sempre passará. A pandemia vai passar em algum momento, com fé, mas nós não sabemos quanto tempo isso vai demorar. E mais do que isso, nós precisamos realmente compreender essa situação como uma crise, mas que gera uma oportunidade de reinvenção, de revisão de determinados paradigmas que estavam assentados. Não é exagero dizer que é um momento paradigmático, um momento de um novo modelo, porque sim, nós não vamos sair dessa pandemia e voltar exatamente à nossa vida como era antes. Nós não vamos voltar ao normal, entendido normal, como vivíamos antes. Não, nós vamos construir um novo normal. E nessa construção de um novo normal, vários elementos já são importantes para compreender o que vamos enfrentar, porque já estamos enfrentando. Uma questão que é óbvia é justamente a superação dos preconceitos em relação ao teletrabalho ou novamente, as formas de comunicação via internet. Os escritórios de advocacia hoje estão atuando de força normal ou total, né, mas com reuniões telepresenciais até em número superior. Né? A gente, da mesma forma, nós estamos no nosso teletrabalho, né, via PJE ou os outros tribunais, e o TRT da 13ª é um tribunal dos mais informatizados do país. Eu lembro, a primeira vez que fiz palestra aí, eu via como o presidente podia fazer a correição na própria sala, literalmente com tudo informatizado. Então, para mim, naquela época, que a Bahia naquela época não estava com tudo informatizado ainda, para mim foi um impacto e um aplauso. Né? Então, nesse ponto, né, quero até mandar um abraço especial, estou vendo aqui o doutor André Machado Cavalcante, grande figura também. Quero mandar um abraço, ainda não o vi aqui, mas é um grande amigo, doutor Biratã, né, que eu chamo de Bira, é uma figura raríssima, aí, desembargador do TRT da 13ª. Né? E aí, o que eu quero conversar com vocês? Nós estamos mudando. Eu sou professor da Universidade Federal, a Federal suspendeu o semestre, mas a universidade particular passou a trabalhar não com aulas online, aulas remotas, ou seja, a transmissão é no mesmo horário da aula, né? E a gente passou a trabalhar nisso, no que havia muito preconceito de alguns colegas meus, de repente, todo mundo teve que se adaptar. Então, nós estamos vivendo realmente um novo período. E digo isso com liberdade. Eu estou no Justiça do Trabalho desde 1992. Fui 3 anos servidor da Justiça do Trabalho, em 95 tornei-me juiz, com 23 anos. E eu posso dizer com alguma liberdade, né, que eu vi muita coisa mudar. Eu vi, quando eu comecei como juiz, eu vi o preconceito que havia com informática. Eu tive colegas de magistratura, desembargadores, que tinham orgulho de dizer que faziam seus votos à mão. Né? Eu trabalhei como secretário de audiência com máquina de escrever, fiz minha prova para servidor em máquina de escrever manual. Né? Eu vi quando começaram a surgir os celulares, eu vi quando começamos a utilizar computadores e as pessoas achavam aquilo estranho. E hoje nós não conseguimos imaginar nossa vida sem eles. Isso é um momento paradigmático, isso é uma mudança de perfil e que, sem sombra de dúvida, é algo que nós vamos ver acontecer de novo, para um novo mundo que nós estamos construindo. E essa é a primeira
mensagem que eu preciso deixar claro. Por quê? Porque, de fato, nós temos que compreender essa matéria dentro de uma grande oportunidade para modificação de determinados postulados que levávamos com frequência e também a compreensão de um novo sistema, de uma nova forma de lidar com o mundo. Por que tenho dito isso? Essa foi a primeira mensagem. Porque a primeira observação é que, e nós estamos conversando com pessoas militantes na área trabalhista. Essa transmissão se dá pela EJUDE 13, mas uma simples olhada aqui no chat me permite ver pessoas dos 4 cantos do país, né, de todas as regiões do país. Então, estou falando para colegas que vivem e amam o direito do trabalho, a disciplina jurídica das relações de trabalho, tanto quanto eu. E a gente precisa dizer que, nesse momento de crise, há uma mudança de paradigma, uma mudança de modelo em relação à disciplina jurídica das relações de trabalho. Porque desde a reforma trabalhista, a Lei 13.467 de 2017, nós estávamos vivendo um momento em que as relações de trabalho, seja direito material, seja processual, eram tidas como se estivessem fora de moda. Vivíamos um modelo démodé, um modelo em que as pessoas começavam a achar especificamente que não valia mais a pena aprofundar estudos de direito do trabalho. Eu coordeno cursos de pós-graduação lato sensu e eu vi a queda, né, do número de interessados, às vezes, seja para o exame da ordem mesmo, para pensar no recém-formado, ou ainda a formar, seja para os jovens ou pessoas já militantes há mais algum tempo, que não pensavam mais em atuar na área trabalhista, ou queriam diversificar seus conhecimentos para outros ramos. Eu vi na condição de o meu concurso para a Universidade Federal da Bahia foi para direito civil. Eu sou professor de direito civil e eu vi o quanto as pessoas estavam de repente mais interessadas em relações contratuais do direito privado, para ficar no direito privado, para a questão das relações civis, consumeristas, empresariais, do que o nosso ramo do direito, né? Eu vi, e nós vimos quase no argumento Sessão da Tarde, o que é isso? Eu já vi esse filme, né? Pessoas com altos cargos na República chegarem a propugnar pela extinção da Justiça do Trabalho. Nós vimos ou revimos este filme, lamentavelmente, de 2017 para cá. E aí o que aconteceu, meus amigos? O que aconteceu, minhas amigas? De repente, nós vemos o direito do trabalho, eu vou chamar essa uma expressão mais genérica, a disciplina jurídica das relações trabalhistas, seja de direito material, seja de direito processual, retomar um protagonismo. Eu tenho recusado quem usa a expressão que está havendo um renascimento do direito do trabalho, porque ele nunca morreu, né? Na verdade, nós estamos vendo uma revalorização, uma retomada de protagonismo do direito do trabalho, da disciplina jurídica das relações de trabalho. Por quê? Porque no campo do direito material nunca se discutiu tanto, recentemente na história do país, né, a ponto de chegar a decisões do Supremo Tribunal Federal, mas também no campo das relações processuais. Não veja essa matéria de forma caolha. É preciso entender que várias questões que eu vou aqui tratar já começaram a ser discutidas, ainda quando estavam com os prazos processuais suspensos. E o melhor exemplo é justamente a discussão dos efeitos jurídicos da pandemia para acordos judiciais. Nós vamos falar sobre esta questão e quanto mais pudermos aprofundar, melhor. Aí o que acontece? Nós agora, com a retomada das audiências, seguindo esse calendário que tem sido
propugnado pelo próprio CNJ, e cada tribunal tem organizado a sua matéria. No meu TRT, nós estamos fazendo essa coisa também paulatina essa semana, estamos retomando audiências só para conciliação e razões finais, né? Ao final, perdão, é assim, não é coronavírus, não se preocupe. Nesse ponto, temos visto vou diminuir o ar-condicionado, talvez, está muito direcionado. Bem, nesse ponto, temos visto essa retomada no que diz respeito às transmissões virtuais. Eu quero dizer a cada um dos senhores e senhoras, se puderem, me acompanhem no Instagram, né? Meu Instagram é rpamplonafilho, posso até digitar aqui no chat. E me acompanhem também nos meus 2 canais no YouTube. Está todo mundo aqui no YouTube, então não custa nada daqui a pouco ir lá e checar os 2 canais que tenho. Aqui, vou botar o nome aqui. Canal Pamplona e canal Papeando com Pamplona. Qual a diferença de um para o outro? É muito simples. No canal Pamplona só tem conteúdo exclusivo e no canal Papeando com Pamplona só tem conteúdo compartilhado. Essa palestra que estou fazendo para os senhores e para as senhoras, eu vou fazer também um download e colocar lá no canal Papeando com Pamplona para divulgar também, indicando sempre a fonte, né? Claro, a EJUD 13. E aí, nesse ponto, os senhores e senhoras têm a oportunidade de acompanhar a maratona de lives que eu tenho feito. Eu tenho sempre uma tendência à polímata, né? Está tão tenso que eu espirrei, o pessoal se afastou da cadeira. É verdade, a piada foi boa. Né? E então, nesse ponto, o que está acontecendo, né? Perceber, né, que, como eu tenho essa tendência polímata de querer falar sobre vários assuntos, é uma característica nerd minha, né, eu tenho feito não somente sobre direito do trabalho, direito processual do trabalho, mas no direito civil, tem um lugar de fala também nesse ponto como professor de direito civil, no campo do processo civil também, no campo da música, né, eu canto e toco, então a gente tem trabalhado na parte artística, na parte empresarial, tem sido uma oportunidade bem interessante. Então, material amplo, gratuito, à disposição dos senhores. Então, vamos lá, por favor, me acompanhem lá também. O canal não está monetizado, é realmente uma ideia de poder disponibilizar o conhecimento a todos. E aí, o que a gente precisa entender? Vamos falar. Estamos falando sobre essa retomada do protagonismo da disciplina jurídica das relações de trabalho. E isso ficou evidente. Ficou evidente na primeira lei, né, que foi tratada sobre a matéria, a lei 13979, né, a lei do coronavírus, a lei da quarentena, a lei das medidas, né, iniciais sobre a pandemia. E perceba que um único dispositivo, aquele que dizia que a falta ao trabalho por causa de recomendação médica, quarentena, isolamento, não era considerada falta injustificada, só e somente só esse dispositivo fez com que passássemos a retomar um protagonismo na disciplina das relações de trabalho. Né? Os senhores, né, com frequência, passaram a ser consultados, as senhoras passaram a ser consultadas, né, dar entrevistas sobre diferença de suspensão e interrupção, até quando era paga pelo empregador, e perceba, um único dispositivo. Depois disso, o que aconteceu, né, de fato? Nós passamos a verificar que numa revolta dos fatos contra os códigos, sem previsões específicas, né, nós começamos a ver a própria classe empresarial tentando adequar a sua atividade à disciplina jurídica até então existente. Eu não posso deixar de confessar que senti uma fina ironia, né, um certo sorriso no canto dos lábios, quando eu vi pessoas que diziam que a CLT era fascista, ultrapassada, retrógrada, inútil, invocarem a própria CLT e preceitos
contidos na própria CLT para dizer sobre fato do príncipe, para dizer sobre força maior, né? E a gente viu essa menção nesses grupos, né, que a gente acaba acompanhando, né, quase de grupos de ódio, né, a partindo de todos os cantos, para dizer, principalmente na briga do presidente da República com governadores e prefeitos, para saber se era só uma gripezinha ou alguma coisa que poderia ser objeto de isolamento, de reclusão. Então, a gente tem aí realmente um universo muito grande a se falar. Deixa eu tentar ligar o agora. Né? Ótimo, ligou agora. E aí, o que acontece? Nós passamos a ter uma sequência de produção normativa de disciplina jurídica de direito material através de medidas provisórias, mas não somente delas, né? Mas também portarias, resoluções e várias outras. Vou trazer só as que nos interessam mais neste momento, né? Que era o quê? Primeiro, a MP 927. E a MP 927, o que a gente tem que sintetizar na MP 927? A lógica da MP 927 é de atos unilaterais do empregador para manutenção dos postos de trabalho, do emprego e renda. Vamos falar com alguma liberdade? A gente tem que ter muito cuidado com isso, ainda mais numa transmissão em que a gente não tem o feedback imediato da reação da pessoa, se a pessoa conseguiu entender no olhar, né? Mas a gente está vivendo um período de discurso de ódio já há muito tempo, né? E às vezes as pessoas distorcem isso, né? E eu costumo brincar com frequência nessa minha reverência, que eu não sou nem mortadela nem coxinha. O que eu não sou é pamonha, ou seja, não vou fazer nenhum tipo de ilação, né, sem estar discussão do aspecto técnico. Eu só quero discutir o aspecto técnico aqui. A gente pode fazer política em outros espaços. O que é preciso? A gente não pode como juiz, né? Mas aí você, como cidadão, vote e faça o que quiser. O que você precisa entender, né? Por todas mais reservas que se possa ter ao atual governo, né, a gente ainda não chegou à situação extrema dele propugnar por extinção de postos de trabalho. Perceba que no governo Fernando Henrique a gente tinha com frequência estímulos a programas de demissão voluntária, esse tipo de coisa. A lógica, bem ou mal feita, é que toda essa produção normativa que foi feita foi no sentido de preservação de postos de trabalho e, se não fosse possível, pelo menos da renda. A gente vê isso na MP 927 com a ideia de banco de horas invertido, antecipação de férias individuais ou coletivas, compensação de feriados, colocar unilateralmente no teletrabalho. Lembre-se que na previsão infraconstitucional só poderia colocar no teletrabalho numa situação aí, hora de autorização de norma coletiva. Não. E aí foi tudo de forma unilateral, né? Mas supostamente sem violar o artigo 468. A lógica da MP 927 é essa. A MP 936 já é um outro passo. Em função de tudo aquilo que se falava em relação ao artigo 502 da CLT, na possibilidade da extinção ou da redução de salários por força maior, o governo optou por fazer uma medida provisória com a possibilidade de redução de salários ou suspensão de contratos pela via negocial individual. Perceba que há uma diferença e a gente não pode ficar naquela conversa, na prática é tudo a mesma coisa. Não, a gente tem que construir que há uma diferença teórica aqui e que tem que repercutir do ponto de vista prático. Na MP 927 é determinação empresarial. Tem condição de fazer? Faz. Na MP 936 é acordo individual. É acordo individual.
Nessa perspectiva, você tem literalmente manifestação de vontade, um negócio jurídico para verificar isso. Mas a questão era muito polêmica, por causa do artigo 7º, inciso 6º da Constituição, que falava de redução salarial só e somente só pela via negocial coletiva. E foi ajuizada a ADI 6363, né, que teve eliminado o ministro Ricardo Lewandowski, depois, com o embargo de declaração que ele julgou improcedente, mas que ele fez esclarecimentos, pelo menos na direção do que seria a interpretação, e no julgamento, de forma surpreendente para alguns, né, porque quem estava fazendo sustentação oral parecia se conformar com as diretrizes da liminar, a liminar cai por 7-3. E note que o voto de Lewandowski, a gente poderia dizer que não foi um 7-3, foi 7-2 e 1, porque Lewandowski ficou absolutamente vencido nesse ponto, porque os 2 votos sobre a liminar para uma sua manutenção, na verdade, queriam estender o seu sentido com Fachin e com Rosa Weber. Mas o entendimento predominante dos 7 votos lá lançados foi que era possível, pela situação excepcional, e essa expressão vai ser utilizada por mim algumas vezes, pela situação excepcional, haver uma negociação individual que autorizaria essa redução de salários. Bem, a gente pode falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco, mas é preciso... É isso, Luciana Padilha, entendeu perfeitamente. A MP 927, ato unilateral do empregador. MP 936, acordo individual. Tem de ter manifestação de vontade do empregado, né? E eu digo com liberdade, nós estamos falando entre colegas. Se acontece comigo, deve acontecer com os senhores e com as senhoras também. Quantas pessoas vocês devem ter procurado algum dos senhores ou das senhoras para dizer, ó, Ricardo, eu estou numa situação, meu empregador está mandando que eu assine um acordo para reduzir o meu salário. Eu sou obrigado a assinar? Como é que você responde? Você não é obrigado a assinar, é acordo, só se você topar. Mas nesse ponto, o que diga é que não tem como imaginar no sistema ou um sistema efetivamente de proteção a seu posto de trabalho se você não aderir. Então, aqui é justamente essa questão, e a gente vai suscitar alguns elementos sobre isso, sobre questões práticas de decisões que estão acontecendo no seu trabalho, né? E essa aqui é um tópico que é importante dizer sobre colegas que têm mandado reintegrar. Além dessas 2 grandes MPs, a MP 927 e 936, que são talvez as mais importantes para a relação contratual, há algumas outras regras que são importantes. A primeira é a lei do Corona Voucher, né? O que é o Corona Voucher? Esse auxílio emergencial de R$600, que pelo governo inicialmente era só 200, no Congresso aqui isso foi modificado, para quem não tem relação de emprego. Ou seja, não é para quem está desempregado, é para quem exercendo atividade microempresário, microempreendedor individual, a situação do prestador de serviço autônomo está sem possibilidade de receber, estando cadastrado no cadastro único, né? E nesse ponto pode receber essas 2 parcelas de R$600. É uma medida que segue a linha de garantir um mínimo de renda para evitar a convulsão social. E é dentro dessa linha que nós temos 3 outras medidas provisórias importantíssimas. As MPs 944, 945 e 946. Que, em síntese, porque, na verdade, a gente vai falar das decisões judiciais, trazem para a MP 944 o bem, né? Aí dentro esse benefício emergencial, a gente inicialmente chamava de BEPER, né? Que era benefício emergencial para preservação de emprego e renda, mas o decreto regulamentador já preferiu nomeá-lo de bem, sem problema, nome iuris é o que menos importa. Mas a lógica desse bem que está na MP 936, né, é uma situação. A MP 944, na verdade, não é um benefício para essa situação. O decreto vai regular a MP 936. Da 944, o que nós temos é um empréstimo, né, com taxas de juros
muito convidativas, em que o risco 85% é pelo governo, 15% pelas instituições financeiras, para pagamento da folha. Ou seja, uma situação em que eu vou ter ali um estímulo para o efetivo cumprimento da relação jurídico material e com a coisa bem amarrada na noção da boa-fé objetiva, porque se houver algum desvio de finalidade em relação a essa verba, coisa que lamentavelmente é muito comum no Brasil, antecipa o vencimento. Então, note que é uma ideia direcionada a custeio da folha de pagamento, mas não de graça, é um empréstimo com valor convidativo para poder resolver a situação. A 945 faz por uma compensação tributária, né, com as taxas portuárias, algum tipo de auxílio também para os trabalhadores portuários. Lembrando que, pelo artigo 7º, inciso 34 da Constituição, eles são trabalhadores empregados por equiparação, né? Então, você teria lá uma situação, mas sem empregador, então vai ter, via órgão gestor de mão de obra, passar esse pagamento. E, finalmente, a MP 946, que não extingue o PIS. Eu tenho visto muita asneira sobre isso. Ele extingue o fundo PIS-PASEP de 71 a 88, revertendo a verba, pelo jeito estava parado para o FGTS para recompor o fundo nessa situação. Essas são, do ponto de vista das relações de direito jurídico e direito material, talvez as normas mais importantes. Você falar do decreto regulamentador do bem, esse tipo de coisa, mas isto mostra, na verdade, a retomada do protagonismo da disciplina jurídica das relações de trabalho no Brasil. E aí, o que a gente vai analisar agora, dentro do corte? Fez esse panorama, o corte das decisões judiciais sobre o tema. Primeira questão, eu vou ir para o Supremo Tribunal Federal para fazer o link, a aula tem que estar toda linkada, bem amarradinha, né, da apreciação da ADI 6363 sob a MP 936. A decisão do Supremo Tribunal Federal reconhece a constitucionalidade da autorização da MP 936 para acordo individual de redução de jornada e também de suspensão do contrato de trabalho. Ponto. Essa é a decisão. Essa é a decisão. Ou seja, mantém-se a linha da integralidade do texto da 936. O que é que assustou um pouco no julgamento? Não a conclusão. A conclusão você ou choca de vez ou não. Ou você admite que existe um direito da crise, ou você simplesmente vai dizer que o Supremo está rasgando a Constituição. Não tem muito mais do que ir além disso. Mas o que é que você precisa entender? É que a conclusão nos interessa, mas como juristas, talvez a fundamentação nos assuste. Por quê? Porque, principalmente no voto do ministro Fux, a gente viu ali uma linha de desprestígio da atividade sindical. Perceba que menções a distorções, a atos antissindicais praticados por sindicato, como querer cobrar para negociação. Isso é conduta de sindical. Cobrar para negociar é algo que não faz sentido do ponto de vista teórico. Pode fazer do ponto de vista prático, dentro desse mundo de vale tudo. Mas não faz nenhum sentido do ponto de vista teórico a mãe cobrar para amamentar. Não faz sentido o sindicato cobrar para negociar. Então, isso é distorção. Isso é conduta antissindical que tem que ser denunciada no Ministério Público do Trabalho. Entende? E aí, o que é que eu vi? Eu fiz lives no país todo, né, com pessoas do país todo, e as pessoas dizendo que, às vezes, faziam um juízo de conveniência ou não. Se o valor é barato, a gente resolve logo isso para resolver logo essa questão. Mas está errado. Está absolutamente errado. Não se pode tolerar com certo ou errado. Então, aqui a gente precisa dizer que não é isso. A gente não tem que imaginar se a MP 936, ou afirmar, desprestigia o movimento sindical. Ela está levando em consideração uma situação excepcional
e admitindo uma negociação individual, o que não seria a priori a regra do jogo, não seria a priori o que a gente esperaria com base no artigo 7º, inciso 6º, mas não quer dizer que o sindicato, de repente, agora foi limado de sua atuação como conduta sindical efetiva dentro desse período de pandemia. E aí é querer ir além do que o próprio Supremo decidiu. Por quê? Porque a própria MP 936 fala de uma intimação, de uma cientificação do sindicato no prazo de 10 dias. A confusão da liminar do ministro Lewandowski era entender que esses 10 dias tinham alguma coisa a ver com o prazo para tomada de negociação, que na CLT era 8 dias, e a MP 936 reduziu para 4. Não precisa entender isso. Não tem essa obrigatoriedade de negociação coletiva, que o sindicato acompanhe a negociação, mas tem sim a obrigatoriedade de que o sindicato será cientificado da negociação. E isso pode gerar alguns efeitos práticos muito importantes, porque os senhores não têm a menor dúvida que, quando retornarmos à normalidade, sabe-se lá o que é isso mais, né, nós vamos ter empregados dizendo que foram forçados. E claro que, com a mudança dos ônus da sucumbência, a gente pode não ter isso de forma muito disseminada como argumentação. Mas pode ter sido um indivíduo que tenha sido despedido logo depois. Não aceito, tive a minha vontade violentada. E aí o que é que acontece? Primeiro, nós temos que, nesse ponto, saber se houve o acompanhamento pela entidade sindical, se houve a sua cientificação. E, nesse caso, pode haver o quê? Talvez um indício para uma inversão do ônus da prova. Por quê? Porque a não comunicação ao sindicato, para mim, também é conduta antissindical. Porque não está permitindo que o sindicato tenha ciência da ocorrência desse acordo para poder acompanhar. Para poder, inclusive, dar orientação jurídica àquele que é seu representado, independentemente de ser filiado ou não. Então, isso é uma coisa importante, porque pode gerar uma repercussão processual a posteriori, fora a própria discussão de ações de sindicatos contra empresas que não tenham entregue. E qual o efeito jurídico disso? Trata-se de conduta antissindical. Trata-se de descumprimento de direito positivo. Ato ilícito tem aí. A gente vai discutir, tem dano ou não. Aí a gente vai discutir qual a natureza desse dano. Mas perceba que é um elemento, sim, que não se precisa ser, que não pode ser desprezado. Nós podemos discutir, e aqui eu fiz algumas lives com a professora Vólia Bonfim, né, que é juíza do trabalho aposentada, hoje advogada, né, e a discussão se a empresa está obrigada a mandar o conteúdo do acordo ou simplesmente deve comunicar que fez. Parece-nos que nesse ponto, né, há espaço para debate, não tenho a menor dúvida, tanto que eu e Vólia divergimos, né? A ideia é que a empresa não deve se recusar a mostrar o acordo para a regular fiscalização. Mas isso depende, é privacidade do empregado? Não, é fiscalização do cumprimento do próprio acordo. Como é que vai fiscalizar o próprio acordo na atividade sindical se não tem conteúdo? Tem que esperar o empregado levar cópia? Se o empregador, às vezes, não deu cópia disso, é preciso ter esse elemento. Não, mas se não der cópia, então já tem um outro elemento, vai ter que produzir a prova, vai ter que pensar numa via judicial. Para mim, pode-se dizer que o sindicato, a empresa pode comunicar que fez e, eventualmente, só encaminhar a posteriori o conteúdo se for acionado. Para a Vólia, simplesmente só tem que comunicar. Eu acho que há, nesse ponto, um dever, sim,
de informar o conteúdo, já que se trata de uma situação absolutamente excepcional. Absolutamente excepcional. Nós estamos pensando em redução de salário sem a via negocial coletiva? Ora, se fosse só informar, o sindicato virou o quê? Arquivo? Não, é algo realmente para poder ter o acompanhamento. É uma questão interessante do ponto de vista fático. Aí o que acontece? Essa é uma questão, digamos assim, que pode vir a ocorrer. Vamos aqui, já estou falando há 40 minutos, né? Agora nós vamos ver questões que estão ocorrendo. Estão ocorrendo. Obrigado aí, viu? O doutor Antônio Cavalcante da Costa concorda, quiser formar o conteúdo. Obrigado, é a minha linha, sim, mas aí eu tenho que reconhecer, nada nos é pertencente, senão o nosso pensamento. Há quem pense ao contrário, minha amiga Vólia pensa nesse sentido, mas eu estou registrando para que haja espaço sempre. Eu acho que a gente constrói na academia exortando a dialética, ou seja, a gente tem que construir teses e antíteses para juntos fazermos a síntese. GD Daniel pergunta: não há redução de que a professora é mantida? Aí Flávia Fraguera, juiz TNT. Isso aqui é uma questão interessantíssima. Eu não sei quem é que está perguntando, se é a Flávia ou se é o Daniel, mas respondo aqui. Eu sempre defendi que, tendo a proporcionalidade, né, nós estaríamos ali respaldada essa circunstância, né, e por isso também eu não vi inconstitucionalidade. Mas é uma situação que a gente vai ter que pensar agora na própria regulamentação, na proporcionalidade. Por exemplo, eu sempre defendi que isso era aceitável como situação excepcional, justamente porque eu tinha proporcionalidade. Lá no artigo 7º, inciso 6º, a redução não exige, a redução de salário não exige redução proporcional da jornada. Não. Isso foi a ANP. E aí a ANP, nesse caso, pode construir, está construindo isso, era uma linha. Aí o que eu e o Renato Saraiva defendemos? Ora, tudo bem, eu acho que é constitucional, eu acho que o Supremo vai declarar constitucional, mas eu acho que nessa situação a gente teria que ressalvar que não poderiam ser objeto de redução aqueles que não têm limitação de jornada de trabalho, ou seja, aqueles que estão enquadrados no artigo 62 da CLT. E aí, o que acontece? Nessa circunstância, doutora Roberta tem uma pergunta que é o meu próximo tópico, vou trabalhar isso daqui a pouco. Né? Nesse ponto, o que a gente precisa entender? Para mim, o 62 não podia. O cara que trabalhava externamente, não tinha controle de jornada, continua trabalhando externamente, vou fazer redução de salário sem reduzir a jornada, eu achava um absurdo. Mas eu preciso dizer que, como nada nos é pertencente em nosso pensamento, o decreto regulamentador seguiu a linha defendida por Vólia, por Calvé, pela Rafaela Sionec, que admitia a redução também deles, dizendo que deveria ter uma redução proporcional das atividades, das atribuições, o pessoal do teletrabalho, o trabalhador externo e os exercentes de cargo de confiança. Sinceramente, não tenho o dom da profecia, não quero ser trombeta do apocalipse, mas eu não tenho a menor dúvida que, havendo redução de salário desses trabalhadores, nós vamos ter, principalmente se houver extinção de postos de trabalho deles a posteriori, nós vamos ter ações na Justiça do Trabalho dizendo: olha, tive que ir trabalhar em casa, como eu já trabalhava antes, continuei fazendo exatamente a mesma coisa, não tive nenhuma redução de trabalho, tive redução de salário. Porque o decreto regulamentador do bem, do benefício emergencial, fala disso, admite aplicar. A gente vai cobrar, vai ter, está nesse ponto, pegando sarna para se coçar. Por quê? Porque raciocine, meus amigos, minhas amigas, que estão aqui do TRT de todo o país, nós passamos a fazer
trabalho remoto. Gente, a gente está trabalhando muito mais, às vezes, do que trabalhava lá na secretaria. E perceba, por quê? Porque atos complexos, atos tornaram-se mais complexos para fazer. A audiência, que alguns de vocês vão fazer agora, audiência, pô, velho, a audiência via Google Meeting demora muito mais do que a audiência tradicional. Até porque está todo mundo aprendendo. E isso a gente precisa ver. Eu quero dizer, eu divulguei aqui meu perfil no Instagram, mas divulguei também meus 2 canais no YouTube. Vejam lá, tá material gratuito para vocês. Vejam lá as lives que eu fiz com Cláudio Brandão, ministro do TST, com Andréa Presas, juiz, ex-presidente da Matra aqui, e José Cairo Júnior, colega de concurso meu, que foi o primeiro juiz que fez uma sentença lá na reforma trabalhista, né? Olhe lá essas reflexões que a gente fez sobre isso. A carga de trabalho, eu estou falando aqui para colega servidor, para colega juiz. A carga horária nossa fazendo teletrabalho aumentou. Você acha que na iniciativa privada vai estar diferente? É? Então, ao fazer esse campo de redução, né, imagine, só para você entender, vou pensar a coisa mais simples do mundo. Telemarketing. Cara do telemarketing trabalhava na empresa tal, e agora está fazendo telemarketing na sua própria casa, usando seu celular, tal. Ele vai ser um trabalhador externo, que passou, na verdade, é um trabalhador que era interno e passou a fazer um home office, mas fazer da mesma coisa. Tem de ter controle de horário nesse, porque ele tinha controle antes. A situação fica complexa. Pensar em hora extra para esse aqui vai ser muito difícil. Mas imagine o indivíduo que já trabalhava em teletrabalho, já fazia home office, não tinha na forma do 62 e o terceiro controle de jornada, e agora continuou fazendo. E o trabalho aumentou. E aí, vou dizer, todo mundo tem que dar sua cota de sacrifício? Se prepare. Olha, deixe gravado, pessoal, deixe gravado essa minha aula aí. Por quê? Porque daqui, quando voltarmos à normalidade, vocês vão dizer que eu sou, na Bahia, a boca de sapo, né? Eu falo e acontece. Vai acontecer. Vai acontecer. E é um problema sério. Agora, deixa eu responder aqui a pergunta da colega Roberta, que foi Roberta, não foi? Que era do filho Daniel, né? Acho que sim. E exatamente aqui, da Roberta. Aí o que acontece da Roberta mesmo? O que a gente precisa explicar aqui? Aqui é uma questão interessantíssima. Eu tenho um posicionamento firmado sobre essa questão. Eu discuti isso nas lives, estão lá também à sua disposição, com o professor Daniel Assunção Neves, de São Paulo, e também com Mauro Schiavi, né? Mauro Schiavi foi ontem, inclusive, a live. Falei sobre isso aqui antes, que é a questão dos acordos. Acordo judicial realizado pré-pandemia. E aí o que acontece? As pessoas dizem assim, vem cá, não suspendeu os prazos processuais? Está suspenso o prazo para cumprimento do acordo? Pergunta. Resposta, um sonoro não. Não há suspensão. Não houve suspensão de prazo para cumprimento de acordo por causa da suspensão dos prazos processuais. Porque aqui, meu amigo, é o professor de Direito Civil explicando aqui. Porque a conciliação judicial é negócio jurídico de direito material chancelado processualmente. Não é negócio jurídico processual, não é prazo processual. É preciso entender isso. Isso eu falo há anos, e o Daniel Neves falou também, confira lá, não estou mentindo. Aqui a gente precisa explicar o que é isso, porque é um prazo de direito material, porque as pessoas esquecem. A gente está tão acostumado com o nosso rame-rame da audiência, que a gente esquece qual é a natureza jurídica da conciliação judicial.
A conciliação, as pessoas, é uma transação. Está errado. Está errado. Não é transação, não. Não é transação, não. Pode até ser, mas normalmente não é. A conciliação judicial, teoricamente, é uma novação, normalmente objetiva, mas pode ser mista. A conciliação judicial é uma novação. É a criação de uma relação jurídica obrigacional, diversamente, de conteúdo diverso da originalmente pactuada, que é feita para extingui-la. Então, o passivo existente numa relação jurídica material, ele desaparece e é substituído pela conciliação judicial. E aí o que acontece? Principalmente quando a gente dá quitação total da relação de emprego para nada mais reclamar, quitando até a alma, o que quer que seja. Quando a gente imagina essa conciliação judicial, o que é que nós temos? Se ela for cumprida imediatamente, acabou, zerou, não tem conversa. Mas como comumente se faz, estabelece-se prazos para o pagamento e comumente fracionamentos, pagamentos diferidos. E fica também uma cláusula penal por causa de descumprimento, aplicando também a CLT, diz que se houver descumprimento do parcelamento, antecipam as parcelas posteriores, tudo bem, previsão geral para CNTP, para condições normais de temperatura e pressão. Aí o que é que acontece? Nós temos nessa circunstância o quê? Nós temos nessa circunstância a hipótese de que estamos numa situação absolutamente excepcional. Estamos vivendo uma pandemia. Estamos vivendo algo que jamais conceberíamos. Estamos vivendo algo, sim, em dezembro, quando a gente assiste lá os programas de final de ano com as previsões ou profecias para o ano seguinte. Se alguém dissesse que a gente ia ficar mais de um mês em casa por causa de um vírus, você ia dizer que absurdo, que coisa apocalíptica, não sei o que. Nós estamos vivendo o apocalipse. Né? Meus alunos brincam comigo que daqui a pouco a gente começar o Walking Dead, aí vai ver algumas coisas assim. Claro que é uma piadinha, sem graça. Vamos lá. Neste ponto, a gente precisa entender que estamos vivendo uma situação absolutamente excepcional. Eu sou professor de direito civil. Então, que justifica, por exemplo, nas relações jurídicas de direito material, a rediscussão dos contratos com base na teoria da imprevisão. Eu vou falar hoje aqui num seminário, a partir das 5 horas, também sobre os aspectos do direito privado. Eu vou falar sobre locações urbanas, mas vai discutir teoria da imprevisão. É preciso entender essas questões efetivamente para entender que a teoria da imprevisão, a cláusula rebus sic stantibus, a ideia de resolução por onerosidade excessiva, na verdade não é uma palavra mágica que vai dizer reduz o valor em 10, 20, 30%. Não é isso. É uma fundamentação para estabelecer uma negociação, na verdade, uma renegociação, para poder repactuar o cumprimento do contrato. Porque o fato, e aí a colega colocou, é um negócio jurídico de direito material chancelado judicialmente que tem força de coisa julgada. Então, nesse ponto, a mesma regra para a relação jurídica de direito material serve para o acordo judicial. É um negócio jurídico. Como negócio jurídico, vige a ideia do pacta sunt servanda. O contrato deve se cumprir da forma que se contém, observada naturalmente as circunstâncias, a equação econômica do contrato. E aí o que é que nós temos? E aí, pronto, expliquei tudo, vamos entender na prática. Não estão suspensos os prazos para cumprimento de acordo judicial. Descumprido o acordo judicial, pode-se sim executá-lo na forma que se contém. Ponto e vírgula. Por quê? Aí a gente precisa entender a lógica disso aqui. Porque, na verdade, se houve o cumprimento, parece-nos que a melhor postura que devemos ter
é uma inclusão em pauta para negociação. Por quê? Olha o que eu vou explicar. Porque o que é a cláusula penal? A cláusula penal é uma pré-tarifação de perdas e danos. A força maior, ela quebra o nexo de causalidade em matéria de responsabilidade civil. Então, o magistrado pode, nesse ponto, se provocado. Eu não recomendo que faça de ofício, temos colegas fazendo de ofício. O Maurício Schiavi deu esse testemunho ontem. Vejam lá o que fiz com ele, está lá no meu canal. Se tiver qualquer dificuldade, me manda uma mensagem inbox no Instagram. Deve fazer isso. Porque econômicas que não prosperando nesse momento de pandemia. Só pensar em mercado, farmácia e empresas de delivery. Então a gente precisa ver. Mas a maior parte das empresas está tendo dificuldade. E aí pode descumprir o contrato para negociar como vai ser esse cumprimento. Se dá para ser feito. Agora, quando um não quer, dois não bicam. Então não dá para dizer, nessa circunstância, que o indivíduo tem o direito subjetivo de não cumprir. Não, nós vamos cumprir. E se o indivíduo tem dinheiro, a gente vai fazer massa injúria. Agora, o problema é que a gente não trabalha só com os grandes bancos. A gente trabalha com pequenos empresários que estão tentando sobreviver e que não estão com dinheiro em banco, estão trabalhando nesse campo da informalidade. E aí a gente precisa efetivamente resolver essa situação de uma forma que demos à sociedade uma resposta de efetividade. Se o indivíduo tem dinheiro, por exemplo, se um banco, né, diz, eu não cumpri por causa da pandemia, provavelmente eu vou mandar bloquear via sistema sem jude e vou mandar liberar. Porque aí não é razoável. Agora, é um pequeno estabelecimento, um bar, um restaurante que parou na prática. Espera aí, gente, precisa ter um mínimo de sensibilidade nessa circunstância. E aí a gente vai tentar com que as próprias partes estabeleçam como deve ser a disciplina. Por quê? Porque aí dentro dessa linha a gente evita a substituição da vontade das partes pela do magistrado, atendendo apenas o pleito de uma das partes. Evita uma discussão, evita uma ida para um segundo grau. A gente resolve isso. Então, boa aqui, ó, a colega colocou. Havendo pedido de suspensão, dá vista à parte contrária. Muito bem, concordou, está resolvido. Não concordando, vamos tentar o realinhamento. Perfeito! Postura excelente. Sugiro que o realinhamento seja feito em audiência virtual, mas sem prejuízo de tentarem resolver diretamente. Até mesmo pelas dificuldades ainda desses novos sistemas. Mas aí a gente resolve isso. Mas não teve jeito de realinhar, não teve jeito, você vai ter que decidir. E aí, o que é que eu lhe digo? O acordo tem de ser cumprido. Eu digo que, em relação à cláusula penal, há fundamentação para afastá-la, também para afastar a questão da antecipação dos vencimentos, se você reconhece que é uma situação de força maior. E aí você pode simplesmente executar o acordo na forma que contém, claro que com correção monetária, que quer que seja, mas sem, nesse ponto, fazer essa incidência. Nossas cláusulas penais são pesadas. 50%, 70%, 80%, 90%. Então, são valores que tornam mais dificultoso o cumprimento da relação. E numa situação que a gente quer prestar solidariedade às pessoas. A gente não violenta o autor ou a autora, né? Não passa por cima de seus direitos, mas garante, nesse ponto, o mínimo de humanidade. Estou aqui já falando há 1 hora. Era só 1 hora que eu ia falar, mas eu vou falar um pouquinho mais. Eu dou esse bônus para vocês, sem problema, não preciso pagar nada para isso, né? Mas que eu quero falar um pouco sobre as medidas, e aí eu abro uns minutinhos para o pessoal fazer só perguntas, tá? E eu respondo tudo. Sobre a postura de colegas nossos que têm feito reintegração de empregados despedidos nesse período. Eu preciso dizer o seguinte: respeito, não comento decisão judicial,
é uma vedação do nosso próprio Código de Ética, é alguma coisa que está na própria LOMAN, não vou discutir caso concreto, mas eu preciso, obviamente, falar que essa postura talvez não seja a ideal. É claro que tende a dizer com alguma liberdade. Aí estamos falando aqui entre colegas. Depende muito da região, depende muito do local, depende muito do prestígio do magistrado. Por quê? Porque eu digo com liberdade. Eu sou juiz na capital desde 2006. Juiz na capital, Salvador, é um fabricante de sentença. Qualquer faz recursos. Quando eu era juiz no interior da Bahia, uma decisão minha, o indivíduo tinha mais pudores de recorrer. Então, o que é que acontece? Nessas circunstâncias, claro que cada magistrado tem, dentro da sua atuação regional, uma postura, e isso traz a sua credibilidade na mudança. Mas o fato é que, colocadas as coisas do ponto de vista do jeito positivo, desde a reforma trabalhista, as despedidas individuais, coletivas, plurimas, devem ter o mesmo tratamento. Não sendo uma despedida discriminatória, aí a gente pode fazer uma analogia àquela situação da doença estigmatizante, para pensar em abuso de direito. Não sendo isso, exigir negociação coletiva para despedir é algo que não está respaldado hoje no direito positivo. A matéria, eu sei, tem ADI, tem o quê, mas o fato é que o direito positivo hoje não autoriza. E aí, nesse ponto, eu não tenho nenhuma antipatia ao ativismo judicial, eu não tenho nenhuma. Acho que é o que contribui para uma oxigenação do direito. Mas o fato é que todo o sistema normativo tem sido feito para a manutenção dos postos de trabalho. O próprio governo federal, com a MP 944, está fomentando empréstimos para poder ajudar no custeio disso. Então, é aqui alguma coisa que a gente precisa realmente ter o cuidado, porque senão a gente deixa de ser juiz e vira herói de toga. E não é isso que a sociedade quer da gente. Aqui, por exemplo, eu não tenho nenhuma restrição, preconceito ou coisa do gênero, mas é porque é algo que a gente precisa evitar. Eu não gosto muito da ideia que está consolidada do nosso ordenamento jurídico de que despedir o exercício de um direito potestativo. Eu acho que a gente devia realmente ter mantido a diretriz da Convenção 58, mas o fato é que hoje lege habemos em sentido contrário. Então, eu não tenho muita simpatia com isso, pensando em sistema. Tenho simpatia em função de casos concretos, em função de determinadas peculiaridades, tem respeito meu, mas não me parece a melhor decisão. Feito isso, encerro a proposta, mas agora posso abrir pergunta para qualquer um que queira fazer pergunta. Vou ver agora aqui. Doutor Clóvis tomou posse, teve a honra de fazer audiência. Obrigado, doutor Clóvis. Um grande abraço, colega. Será um prazer revê-lo quando possível. Né? Tem alguma pergunta específica sobre essas decisões judiciais ou sobre qualquer coisa relacionada à pandemia? Pode escrever, que eu estou agora só olhando para o chat para tirar dúvida com os senhores e senhoras de tudo o que quiserem. Vou ver aqui se teve alguma pergunta que eu tenha passado. Estou vendo aqui, colega Lapoli Rocha, ouça as partes e havendo recusa, designa audiência virtual, perfeito. Acho melhor, doutora Solange Machado Cavalcante, ouça a parte eletrônica, perfeito. Não decida de ofício esse tipo de coisa, não decida sem ouvir a parte contrária. É a pior. O preço da nossa imparcialidade está no contraditório. Faça isso. Decida como você acha que tem que ser decidido, mas garanta o contraditório. Construa. Isso em filosofia, a gente diz que é o consenso democrático habermasiano. Acho que você constrói coletivamente decisão. Né? Isso. Doutor Rinaldo aqui. Essencial, estamos às partes cerca do especial momento. Muito bem, deixa eu ver se tem alguma pergunta. Aqui, Francinei Dias Braga, colega. Com a revogação do EP 95, como ficam as disposições contidas no tempo
vigente, né? Será que é necessário esperar o decreto legislativo previsto no artigo 62 da CF ou pactuar que foi valendo na vigência? Interessantíssimo, porque o MP 905 foi mais uma dessas bola fora, né? A gente fala da reforma trabalhista e do puxadinho. A MP 905 foi o puxadinho, né? O contrato verde e amarelo, e a gente, inclusive, uma questão interessantíssima, que é a correção monetária, no base no IPCA e não na TR, né? Ou seja, embora tivéssemos decisões, né, dos TRTs, alguma coisa do TST, pensando no IPCA, o fato é que a lei falava TR. Com a MP 905, passou a ser IPCA, então voltou a ser TR. Então aí a gente fica discutindo matéria que, em tese, pode ir para o Supremo, né? Então, foi uma situação de, digamos assim, de questões efetivamente que poderiam ter dado um outro tipo de caminhamento se tivéssemos uma vontade política para resolvê-la. Mas não teve. Então, a lógica constitucional é que tem que vir o decreto. Vamos falar com liberdade. Decreto vai vir? Pode ser, né? Mas o fato é que nós não podemos fechar os olhos para a realidade, não há non liquid, a gente tem que decidir. Então, parece-me que, até que venha o decreto, e se vier algum dia, a forma é relações jurídicas que se iniciaram e terminaram durante a MP 905 continuam sendo regidas por ela, é um efeito específico de ultratividade com base na lei de introdução às normas do direito brasileiro, a LINDB, novo nome da LIC. Situação jurídica continuativa que tenha ultrapassado o limite da caducidade da MP 905, nós vamos ter que verificar qual é o fundamento para a situação fática ali e ver se o suporte fático continua o mesmo para admitir essa produção ultrativa. Mas perceba, questão básica, jornada de bancário. Jornada de bancário. E aí, o fato é que, a partir da caducidade, se não tiver autorização em norma coletiva, voltou a tudo ao status quo ante. Entende? Deixa eu ler aqui agora as outras perguntas que eu vou responder. Vamos puxar aqui. Ficou faltando. Quem eventualmente tiver antes alguma pergunta, eu não tenho respondido, copia e cola, que eu vou ler aqui, tá? A última que eu fui foi do Dr. Clóvis. Então, aqui. Dr. Zé Guido Teixeira. Qual a opinião, professor, de instrução por videoconferência? O que é que nós temos nesse ponto? É um caminho. Na verdade, não tem uma coisa assim de eu querer ou não querer. Nós não temos outras alternativas nesse momento. A gente vai ter que se adaptar. Então, a instrução pode ser feita? Pode. Mas a gente vai ter que, letra A, ter uma paciência, flexibilidade e tolerância extrema em relação às dificuldades de banda de comunicação. Note, eu estou fazendo essa live com os senhores, né? Vocês estão ouvindo bem a minha voz, mas talvez a minha imagem esteja desacelerada. Então, o juiz vai ter que ter esse cuidado para verificar. Letra B, vamos ter que construir uma espécie de manual de boas condutas, de condutas que possam ser recomendáveis, porque a gente vai ter que aprender muito nisso, né? Eu estava discutindo como é que eu ouvi a testemunha. Eu boto o documento de identidade na imagem para eu ver, eu peço para ele fazer uma geral do ambiente, eu pergunto se tem alguém perto, eu peço para mostrar a orelha para ver se tem ponto eletrônico, se tem alguma coisa escrita próxima. Vai ser uma nova fase. Não tem quem diz, quem sabe todas as respostas para isso, está mentindo. Nós estamos aprendendo mesmo. Eu tenho várias opiniões, mas acho que isso fica para uma outra aula. Se tiver alguma dúvida específica, eu respondo, sem nenhum problema. Mas só audiência virtual, eu já falei muito. Tem discussão sobre a própria privacidade. Eu posso botar no YouTube, né? Eu tenho um posicionamento sobre isso. Veja lá o vídeo com o André, com o Cláudio Brandão, com o Cairo, que tudo isso eu falei lá. Ricardo, antes de tomar posse do TRT3, prazer de fazer muitas audiências com ele, Léo, ainda com exatamente dizendo. Obrigado, Ricardo. É um prazer, que bom tê-lo aí também, querido. É uma figura muito rara, um abraço. Claro que lembro de você, né? O seu trabalho tem competência para apreciar a demanda fundamental na EP 944? Bem, dentro da visão que o Supremo Tribunal Federal deu sobre o tema, só especificamente se for de conflito trabalhador-empregador. A discussão sobre
aos elementos da contratação, não, porque vão ser diretamente a Justiça trabalha com a Caixa Econômica nesse ponto. Eu sou um entusiasta da competência de trabalho, sempre quis mais ampliativo, acho que a gente deve propugnar, porque abrir mão de competência é abrir mão de poder, né? Mas acho que é uma situação que a gente, infelizmente, não tem competência no sistema constitucional hoje. Doutora Roberta pergunta, também por conta da pandemia estão querendo substituir depósito recursal por segura garantia a despeito do julgado. Sinceramente, essa é uma análise de conveniência do magistrado, né? Eu não acho que é um direito subjetivo nesse ponto, principalmente se for uma situação, né, de um recurso imediato. Mas, a priori, eu não vejo problema em substituir, né? Já lá na execução, a gente também tem que ser muito duro com as entidades financeiras se não pagarem o valor do seguro-garantia quando apresentada, quando determinado. A possibilidade de encerramento de instrução processual sem realização de audiência no despacho de apresentações finais e eventual proposta conciliatória. Sim, eu vou fazer uma live essa semana com o juiz da TRT da 10ª, doutor Antônio Humberto Souza Júnior, Antônio Humberto, né, justamente sobre o chamado rito trabalhista de emergência. Aqui no TRT da quinta região foi baixado, inclusive, provavelmente pela Corregedoria, autorizando que notifiquemos o demandado, prazo de 15 dias para apresentar a contestação, e aí só depois incluir em pauta. Estão aplicando o CPC mesmo, né? Mas perceba que isso tem que ser construído coletivamente ou com um empurrãozinho dos corregedores. Aqui. Vilca Vidal, Cabo de Leite, TV Record de Vídeo, como acidente de trabalho. Sim, foi a decisão especificamente sobre a declaração de inconstitucionalidade da MP 927 nesse aspecto. Devo fazer algumas lives sobre isso, é um tema da ordem do dia também. Doutor Jefferson, professor, se é um pedido de repactuação do acordo homologado com o ex do credor, somente em relação ao reparacionamento, sem alteração no valor, posso entender como inovação? Aí perceba, quando a previsão específica do Código Civil que só há nova ação, né, quando há conteúdo diferenciado, ânimos novandi. Mas perceba que é exercício da autonomia da vontade, é prazo de favor, a gente pode trabalhar nesse ponto, se não há modificação de valores. Eu entendo que a pergunta foi só do ponto de vista da construção teórica sobre o que é inovação, né? Beleza. Clóvis, pergunta lá. E a questão da liberação da vigência de contrato suspenso com alegação de força maior decorrente da pandemia? Possível apenas no limite da MP ou liberar até o valor total do saldo? Clóvis, sinceramente, meu querido colega, essa é uma circunstância em que aí a gente pode ver um campo de ativismo, tá? Por quê? Porque parece-nos que nesse ponto há limites estritos para a liberação. Mas também havia estritos limites quando nós tínhamos lá no plano Collor ao bloqueio das nossas contas e valores, mas havia a situação do indivíduo que estava desempregado, que estava precisando de uma cirurgia e o valor estava lá. Era dele, mas havia uma retenção em função de determinadas circunstâncias. A liberação, o artigo 20 da lei do FGTS, que traz as hipóteses, é um dispositivo que é quase um gremlins, né? A gente vai criando várias hipóteses a cada momento. Ainda não está lá para a pandemia. Mas, verdade seja dita, nós temos talvez espaço para admitir nessa situação. E lembra que a força maior está lá. Então, é claro que pensando em força maior, a gente teria que pensar em extinção, mas está pensando em liberação sem extinção em função da necessidade. Eu preciso efetivamente imaginar alguma situação fática diferenciada. Tentando puxar aqui o chat, que eu estou pulando umas perguntas. Francineide, obrigado, estou à disposição. Segue o link para o formulário, muito bem. Cláudio, considera o governo ter liberado parcela do FGTS para fomentar o consumo? Havia a possibilidade de liberar pedido reclamante? É justamente isso que eu estou dizendo. É uma situação que não está prevista em lei, mas é uma construção mesmo de ativismo. Luciana, obrigada. Jorge, quando será o quê? Não sei. Travou, que continua normal. Quando será a live? Essa semana, eu vou postar no meu Instagram, né? Eu tenho aqui, deixa eu dizer aqui, porque está no meu celular. Eu estava olhando diretamente com vocês. A live de Antônio Humberto vai ser dia 8/5, às 18 horas, no meu perfil no Instagram. 8/5. Né? Fechou, voltou. Mais alguma pergunta? Pode sugerir em petição que o não pagamento da parcela do acordo vencido será pago com multa e não acordo. Pode, isso aí é uma sugestão justamente para uma negociação. Pode ser feito, sim, sem sombra de dúvida. Kátia, obrigado aí.
Aí eu tenho que voltar ao TRT da 15ª, gosto muito lá. Excelente. E o doutor Romero aqui, aos ex da parte, audiência que foi notificada, aos ex de aplicação da revelia, o nosso TRT tem sugerido que não apliquemos as sanções nesse momento. Parece-nos que é algo que a gente vai estudar, não é mesmo? A primeira, uma ausência em função de determinado, vamos ter que verificar se é uma justificação, se comparece o advogado ou não, vamos ver o que a gente vai verificar, porque as partes têm um princípio da colaboração, né, de partes e advogados. A gente tem que verificar efetivamente por que se deu essa ausência. E nesse ponto, talvez prestigiar ainda mais a boa-fé. Por quê? Porque, como diria meu conterrâneo Caetano, cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. E não é fácil, nessa perspectiva, ter as dificuldades, né, de acesso à comunicação, de comparecimento. Perceba, às vezes, até a própria noção da idade. Né? Quantos de nós tem... Eu não tenho mais meus pais vivos, mas quantos de nós tem parentes, ou pais, avós, que não conseguem ter um contato no celular, alguma coisa. Para eles é um mundo estranho, novo, né? Vou fazer 48 anos, eu sou nativo de um mundo analógico que migrei para um mundo digital. Nossos filhos são nativos do mundo digital. Nossos pais eram nativos de um mundo analógico e não migraram. Então, às vezes, essa é uma sensibilidade que a gente precisa ter, tá? Bem, meus amigos e minhas amigas, eu acho que eu venci tudo, respondi todas as perguntas. Quero dizer que foi um prazer conviver com cada um dos senhores. Estou à disposição, tenho vários colegas de vários outros regionais, estou à disposição também dos demais TRTs, vindo a gente aqui TRT da 15ª, TRT da 11ª. Eu estou literalmente à disposição. Para mim vai ser um prazer colaborar com todos. Espero que esse tempo passe e eu possa eventualmente até ir pessoalmente. É um prazer enorme ter o contato humano. Quero pedir a todos e todas que me sigam no meu perfil no Instagram, R. Pamplona Filho, e também nos meus 2 canais no YouTube, canal Pamplona e canal Papeando com Pamplona. Para mim vai ser realmente um privilégio manter esse contato com todos e todas. Então, agora eu boto para encerrar a transmissão. TRT 16ª. Digam de que TRTs vocês estão falando, de que estados, até para a gente deixar isso registrado aqui. Eu vi muita gente da 15ª, estou vendo 16ª, 23ª, né? Estou vendo vários amigos aqui, doutor Ricardo também, né? TRT 11ª região, né? Eu fiz uma live com o Sandro Namias outro dia, depois dê uma olhada lá. Eju 19ª, Alagoas, adoro Alagoas, sempre vou lá com frequência. Né? 17ª região, também, lá do Espírito Santo. Fiz lá com meu amigo Bezerrinha outro dia também. 15ª, muita gente. Natal, muita gente também aqui também. Muita gente, 15ª região. 23ª também. 24ª, Mato Grosso do Sul, estava acertando. Devo fazer uma live com o André Molina, inclusive, dessa semana aqui. Confiram lá. Quem mais? TRT 13ª, da 5ª região, nossos colegas aqui da 5ª região, muito bom. Né? Paraíba, Paraíba, Campinas, 15ª, aqui. Tô vendo a maior parte das pessoas, 15ª, 13ª, mas também 11ª, 23ª, 24ª, 5ª região, TRT 7ª aqui, eu tô vendo aqui, do Ceará, TRT 4ª, olha, aí o TRT da 4ª eu fiz com um monte de gente aí, já fiz com o Francisco Rossal, com o Rodrigo Trindade, com a Luciana Basotto, vou fazer com a Valdete Severo amanhã, fiz também um monte de advogados também, muita gente boa também lá, né? A live que o Schiavi foi ontem foi muito legal. TRT primeira, olá, do Rio de Janeiro também. Tenho que ir lá. Sabe o que é o TRT? TRT da primeira foi um dos TRTs que eu nunca falei. Vamos falar algum dia, vai ser uma oportunidade também. Né? 13ª, ok. Meus amados, meus amigos, foi um prazer enorme estar com vocês. Era para falar só 1 hora, já deu 1h20, mas continuo à disposição, levando a máxima. 22ª lá, olha, eu um abraço pro pessoal da 22ª também. Eu levo a máxima, eu acredito mesmo, é uma questão apostolar de fé, né? É a máxima de Gandhi. Quem não vive para servir, não serve para viver. E eu estou, nesse momento, servindo todos os senhores e senhoras através desse meio. A gente se encontra em outra oportunidade. Um beijo e abraço a todos e todas.